O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a Advocacia da Casa vai pedir para participar do inquérito do caso Master. O objetivo é sustentar as prerrogativas do mandato do senador Jacques Wagner, alvo de busca e apreensão no caso do escândalo do Master. Alcolumbre criticou decisões do Judiciário e afirmou que elas reduzem as garantias do mandato parlamentar. Alcolumbre também afirmou que o papel da presidência do Senado é propor a proteção das prerrogativas dos 81 senadores. A Advocacia do Senado Federal está preparando todas as peças jurídicas para que a instituição Senado da República ingresse como parte nessa ação, solicitando ao Judiciário brasileiro que possa restabelecer o bom e efetivo exercício do mandato de Sua Excelência, o senador da República, Jacques Wagner. Alcolumbre também disse que conversou com Jacques Wagner na semana passada e que restabeleceu a relação entre os dois. E disse para ele, e repito a Vossas Excelências, Wagner, o que você precisar da sua instituição, eu quero dizer a Vossa Excelência, como faço com todos os senadores e senadoras, Vossas Excelências podem contar integralmente com a minha presença, com a minha manifestação, com a minha defesa e com o meu apoio. Alcolumbre voltou a criticar julgamentos feitos pela opinião pública antes da conclusão dos processos. Este país precisa entender que todos os brasileiros, de uma pessoa mais humilde ao presidente do Brasil, precisa ser e ter a presunção da inocência. Este país aqui está condenando todas as pessoas antes da investigação ser concluída e antes do mérito da investigação ser concluído, dando o processo de ampla defesa e o contraditório para todos os brasileiros. Mas a figura pública, o cidadão, o parlamentar, quando sofre uma operação como aquela, que tantos colegas nossos outros sofreram, já está, do ponto de vista da opinião pública, condenado. Alcolumbre chamou de inadequadas as agressões, ofensas e ataques que vem sofrendo de autoridades em razão de projetos que tem pautado no Senado. Desde sexta para cá, eu acho que já teve mais de 50 matérias dizendo que o presidente do Senado Federal é o homem da pauta-bomba. Eu tenho um discurso de uma autoridade importante do Brasil que disse que a PEC da escala 6x1 precisa ser deliberado agora, antes da eleição, porque ela vai servir para o calendário eleitoral. Pode isso? Não pode isso. Eu acho que não pode. O problema é que está na boca da autoridade dizendo que tem que pressionar o presidente Davi Alcolumbre, e isso é uma ameaça em cima de um trio elétrico. Inclusive falando na palavra fora Alcolumbre. Então, se é fora Alcolumbre, essa autoridade não está pensando nos trabalhadores. Talvez essa autoridade esteja pensando na eleição. Tá, então, alguns trechos da fala, Piotr, de Davi Alcolumbre, ele estava irritado, aí, dedo em riste, dizendo que foi chamado de homem da pauta-bomba nos últimos dias pelos veículos de comunicação e demonstrando todo o corporativismo, né, solidariedade ao colega, ao parceiro, o senador Jacques Wagner. Primeiramente, eu não sei se o Alcolumbre ou se o Senado, não sei se era na época do mandato dele, porque ele está terminando os 2 anos agora, né? Acho que era do Rodrigo Pacheco, tudo que o Marcos Duval sofreu também naquelas perseguições. Precisa perguntar para os outros senadores se eles tiveram, digamos, esse cuidado. E eu estou falando, sim, das prerrogativas parlamentares, o que não impede, obviamente, de investigações avançarem no Supremo Tribunal Federal, porque, neste caso, é o foro adequado. O problema, senador Davi Alcolumbre, com absoluto respeito ao que o senhor pensa, é como que o Congresso Nacional não reagiu, e o senhor, obviamente, está há quase 2 anos à frente da presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional, a requerer o devido processo legal e direito à ampla defesa, sem pré-julgamento,
a todos aqueles presos do dia 8. Vale ainda fazer. E não apenas votar, não, essa dosimetria. Tudo bem, o Senado apresentou, inclusive, argumentos para que o ministro Alexandre de Moraes... Mas ele é próximo do ministro Alexandre de Moraes, vai lá e pressiona também o ministro, porque aquela é a palavra do Congresso brasileiro que está sendo deixada de lado por uma decisão de um único ministro, no caso da dosimetria. E olha que é um processo, convenhamos, é um processo democrático e institucional, todo correto e parrudo do ponto de vista institucional, porque houve uma votação no Congresso, foi para o presidente da República veta, o Congresso derruba o veto. Aí agora um único ministro, de forma monocrática, para todo o processo. Quero ouvir fulano, Beltrano, quero ouvir todo mundo. Não, aquilo não tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal, e o senhor sabe que não tem. Cadê a defesa das prerrogativas, não só de um senador, de todo o Congresso Nacional, senador? Pressiona, demonstra. E diz, aliás, a Constituição dá poderes aos presidentes dos poderes para mostrar claramente que o outro está avançando. E também processos de impeachment, né, senador? Quando um ministro do Supremo avança nas prerrogativas, e eu não estou falando deste caso especificamente aqui, porque aqui é só uma investigação, e olha que as determinações do ministro André Mendonça, ele até excluiu algumas coisas que a polícia pediu, dizendo para tomar, obviamente, todo o cuidado que se tratava de um parlamentar. Mas e todos os outros casos? E todas as vezes, por exemplo, pega o caso do IOF, em que o ministro pegou e ignorou o Congresso. O ministro Alexandre de Moraes ignorou e falou, vou fazer aqui um plano e vai ser o que eu decidi. Passou por cima do Congresso. Cadê a defesa do Congresso Nacional por parte do presidente do Congresso Nacional, das prerrogativas? Não vale ser seletivo. Agora, com relação ao Jacques Wagner, vou fazer isso. Não. Defenda primeiro o Congresso. E daí, por conseguinte, vai defender todos os senadores e deputados.